Estamos iniciando mais um programa Lexo Divina de um versículo bíblico. Hoje nós continuaremos a nossa série sobre a oração do Pai Nosso, a oração ensinada pelo próprio Jesus. Hoje veremos o versículo 11 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Esse pedido do pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, a primeira coisa que nos ensina e nos direciona é para reconhecer que Deus é que dá o sustento da nossa vida. Deus, além de ter nos criado, Ele sustenta a nossa existência. Nós dependemos dele o existir. E esse existir é marcado por contingências dos bens materiais, como os alimentos e tantas outras realidades. Mas o mais importante é nos voltarmos para esse dado fundamental. Nós dependemos de Deus e precisamos pedir dele o sustento, reconhecendo que tudo vem das mãos dele. A segunda coisa, a realidade do pão. O pão aqui nas Sagradas Escrituras nos direciona para a realidade de todos os bens materiais necessários. Não é só o pão, mas é o alimento, é a moradia, é a saúde e tantas coisas que a existência humana própria da nossa corporeidade precisa. Todos nós precisamos disso e ninguém mais do que Deus sabe disso. Mas Ele quer que nós peçamos. Peçamos esses bens materiais necessários à existência, reconhecendo que tudo vem dele. Isso não nega de nenhuma forma o valor do nosso trabalho. O trabalho é a nossa participação na criação. Participação naquilo que Deus nos pede para colaborar com Ele. Colaborar nessa obra de manutenção da nossa vida e de todos os seres humanos. Então o trabalho é fundamental. Mas esse trabalho precisa das condições necessárias. Primeiro, do tempo, da chuva, do clima, da nossa inteligência, da nossa própria saúde, porque sem essas coisas nós não conseguimos trabalhar. Por isso que nós pedimos o pão nosso de cada dia, mesmo reconhecendo o grande e maravilhoso valor do trabalho. Depois é dito que o pão é nosso. Além do Pai ser nosso, o pão é nosso. Significa que aquilo que nós adquirimos com o nosso trabalho, com a ajuda da graça de Deus, deve ser partilhado. Nós não podemos compreender o pão como uma realidade simplesmente minha. Até porque, se eu reconheço que eu não adquiri isso só com as minhas forças, foi com a ajuda do Pai, que é nosso, eu também devo estar aberto, disponível e decidido a partilhar o pão que Deus concedeu, através de diversas formas de partilha que cada um de nós somos chamados, que nos faz viver plenamente o reino de Deus. Mas esse versículo termina com essa frase tão forte: pão nosso de cada dia. Quando Jesus diz isso, primeiro pede que a gente vá suplicando a Ele o pão a cada dia. Poderia ser muito mais fácil se Ele dissesse assim: o pão da semana, o pão do mês, o pão para o resto da vida. Mas Ele quer que a gente se relacione diretamente nesse pão nosso de cada dia. Primeiro porque isso nos faz reconhecer diariamente que precisamos do sustento de Deus. Segundo, porque a gente começa a cumprir aquela frase tão forte do Evangelho que diz: cada dia basta o seu cuidado. O pão nosso de cada dia cura toda a ansiedade que nós temos com os bens materiais, com o dinheiro. Achar que é a gente, com o nosso trabalho, unicamente que vai sustentar e dar segurança à nossa vida. E isso não é verdade. Isso angustia o coração humano, isso dá ansiedade. O pão nosso de cada dia nos reconhece como seres humanos dependentes e que precisam aprender a confiar. E confiando está a força
do ser humano, a confiança de que Deus nos ama e cuida de nós. Amém.